que vocês estão? Meu nome é Juliana, vocês já me conhecem e eu tô aqui em mais um MD Ensino Cash. E hoje a gente vai falar com o Matheus Potrates. Isso. Matheus, ele é médico pela EMESCAM, ele fez clínica médica na Santa Casa de Vitória, fez cardiologia no NUCAM, ele é titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pós-graduado em IC pelo Instituto Nacional de Cardiologia, e hoje a gente tá para falar de um tema que, assim... Fenomenal. eu acho que é um dos mais importantes, eu acho que da medicina, da cardiologia, é um dos mais importantes com certeza, mas eu acho que da medicina, porque todo mundo vai passar por um paciente IC. Bom, prazer, pessoal. Prazer estar aqui, tá? É um prazer enorme falar sobre um assunto que eu acho, assim, não é à toa que eu escolhi estudar um pouco mais sobre insuficiência cardíaca, né? Assim, eu acho que é um mundo dentro da cardiologia que a gente não tem como separar, porque insuficiência cardíaca é a via final de todas as doenças cardiológicas. Uma hipertensão não controlada, uma diabetes não controlada, porque existe miocardiopatia diabética, uma doença arterial coronariana, uma arritmia, uma doença valvar. Essas doenças, se não controladas ao longo do tempo, elas vão culminar com insuficiência cardíaca. Seja de fração de ejeção preservada, fração de ejeção reduzida, fração de ejeção levemente reduzida, tem esses espectros, né, dentro da insuficiência cardíaca. Então, é a via final. Então, por isso que eu acho que é importante todos nós sabermos manejar bem terapia intensiva quanto cardiologia, né, e é a via final. Então, a gente tem muita coisa para falar sobre ela. E esse paciente, ele pode aparecer no pronto-socorro, ele pode aparecer na UTI, na enfermaria, na unidade básica de saúde, no ambulatório. Todas as vias ali, né, primária, secundária, terciária, esse paciente pode aparecer e ele vai passar por todas as possibilidades. Inclusive, no final, a gente vai discutir até, inclusive, sobre cuidados paliativos. Então, assim, ele é um paciente muito amplo, você tem indicação de mudança de estilo de vida, de medicação, então envolve muita coisa para lidar com esse doente, né? Então, eu acho que é um tema importantíssimo, independente de onde você está atuando. E por isso que a gente optou por trazer ele aqui, né? A insuficiência cardíaca, eu brinco que não é uma especialidade da cardiologia. Eu acho que todo médico tem que saber tratar a insuficiência cardíaca. Infelizmente, no nosso país, a gente não tem especialista em insuficiência cardíaca para todo mundo. Então, a gente, desde a unidade básica de saúde, o clínico geral, quanto o cardiologista especialista em insuficiência cardíaca, dentro do hospital terciário, tem que saber manejar muito bem. Mas começa lá, começa na unidade básica de saúde, sabendo tratar a pressão direito, sabendo tratar diabetes, sabendo tratar as comorbidades que, porventura, levam à insuficiência cardíaca. E a própria insuficiência cardíaca instalada, ele tem que saber tratar. Inclusive, a maioria das medicações, se não todas, que tratam a insuficiência cardíaca, já estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, não tem por que a gente ficar esperando. E tem muita opção, né? E tem muita opção. Isso parece que sai estudo muito, né, sobre insuficiência cardíaca, é muito estudado. Eu acho que é a né? área mais estudada da cardiologia. Eu acho que é a área mais estudada. Legal. A gente vai trazer um pouco dessas atualizações também, tá aí nas nossas perguntas aí mais pra frente. Mas vamos lá. A gente vai, lógico, focar aqui o nosso podcast mais pro paciente mais descompensado, que vai se apresentar ali no pronto-socorro, na enfermaria, na UTI. A gente vai focar mais nesse paciente que está internado, menos no manejo ambulatorial desse doente, que eu acho que seria outro cenário. A gente vai pincelar um pouquinho sobre isso. Outro local pra gente tratar. Mas a gente vai... até um tempo para um podcast futuro. Exatamente, eu acho que é outro podcast. A gente vai comentar, talvez, um pouquinho das medicações e tudo, mas realmente lidar mais com esse paciente que está ali em insuficiência cardíaca aguda, né, descompensada. Tá. Pra gente começar, todo mundo pensa que na hora de pensar em ser descompensada, todo mundo associa a dispneia, né? Pensa em insuficiência cardíaca. Falou em dispneia, pensou em insuficiência cardíaca. Eu acho que tem que ser pensado mesmo, o raciocínio tem que começar por aí. Mas só pra gente dar uma relembrada, o que é uma insuficiência cardíaca? É uma síndrome clínica, né? É uma incapacidade do coração de mandar débito cardíaco adequado para perfusão tecidual. E isso às custas de altas pressões de enchimento, a custa de falência ventricular, né? Ou dificuldade de relaxamento. A CFEP é muito disso, a dificuldade de relaxamento. A gente vê no eco aquela disfunção diastólica, é a dificuldade de relaxamento. Mas num pronto-socorro, o paciente com insuficiência cardíaca ele pode se apresentar de diversas formas. A mais comum que a gente conhece é a dispneia, a falta de ar.
né? Mas a gente tem outras diversas. O doente pode se apresentar para a gente dentro dos espectros da dispneia, né? A dispneia aos longos esforços, médios, pequenos esforços, a dispneia paroxística noturna, né? O que é a dispneia paroxística noturna? É o paciente que acorda com a falta de ar. Ele consegue dormir, mas ele acorda com aquela falta de ar meio que súbita. Ou a necessidade do doente ter colocado... Por isso que a gente pergunta no pronto-socorro, quantos travesseiros você colocou para dormir? Ele responde, há 2, 3 travesseiros para dormir, a ortopneia, né? Hoje em dia, muito comum também é o quê? Um sinal chamado bendopneia. Não sei se você já ouviu falar. É o paciente vai amarrar o tênis, amarrar o sapato, o ato dele abaixar para amarrar um sapato, ele reclama de falta de ar ao abaixar. Isso é a bendopneia. É um novo sinal, né? E outros sintomas também que levam a gente a pensar mais em baixo débito propriamente dito, né? É um paciente que chega hipotento para você no pronto-socorro, com uma sistólica menor do que 90. Intolerância aos esforços, é um pouco diferente da dispneia, da falta de ar. É o paciente que começa a andar, começa a deambular e reclama de cansaço, fadiga. Mas é como se o músculo dele não conseguisse mandar ele para frente, né? O paciente pode chegar no pronto-socorro também com pele fria, pegajosa. Também é um sinal de baixo débito, né? Não necessariamente ele tem a dispneia. Não necessariamente tem a dispneia. É um dos sintomas dentro do espectro, né? Da IC, da insuficiência cardíaca descompensada, né? E desorientação. O paciente pode chegar com sensório obnulado, confundindo familiares, trocando o dia pela noite. Isso também é um sinal de baixo débito e um sinal de descompensação da insuficiência cardíaca. Entendi. Né? A gente não pode pensar só na dispneia e ignorar os outros sintomas. É todo um espectro, como o nome diz, é uma síndrome clínica. Sim, sim. Né? Porque acho que as pessoas... A dispneia, ela vem muito chamativa, né? Mas assim, é o que mais chama atenção para a gente no pronto-socorro, mas não podemos ignorar o restante. Porque se pensar que o coração não está dando conta de bombear, isso não está perfundindo outros órgãos. Se não estiver perfundindo bem o cérebro, ele pode ter alteração neurológica, por exemplo. Né? Isso. E funciona para os outros órgãos também. Só que a gente vai ver mais, talvez, em exame laboratorial. No fígado, alteração de transaminases. Às vezes tem algum grau de icterícia, você consegue observar na esclera. O paciente pode já chegando falando para você. Um sinal muito importante, oligúria. O doente pode falar, doutor, eu estou fazendo um pouco menos de xixi. E a gente vê isso. Ontem e hoje eu tive que tomar 3, 4 comprimidos de furosemida a mais para conseguir fazer aquele xixi que eu fazia antes. O doente traz isso pra gente. Legal. E o edema. A gente esqueceu de falar do edema. Do inchaço nas pernas. A gente consegue observar turgência jugular. Ao exame físico, você vai fazer o refluxo hepatojugular também, que você vai reparar que esse paciente está um pouco mais congesto, né? Sinais de congestão sistêmica. Ou seja, o sangue não está sendo bombeado, então isso tudo vai se acumulando e vai se acumular em algum lugar, né? Exatamente. Onde se acumular, talvez você vai ver. O acumular primeiro vai ser no pulmão e depois os outros órgãos. Fígado, né? Enfim, vai indo tudo abdômen, aí para baixo. Perna. E aí no exame físico, assim, quais são as principais coisas? Você já citou algumas alterações, né? O possível icterícia, se você pensar em fígado. E aí vai depender muito também da onde que tá tendo alteração de perfusão, né? Mas quais são os principais achados que a gente pode ficar atento? Eu gosto de sistematizar, né? Como a gente trabalha o UTI, eu gosto de sistematizar o exame físico de um doente. Começa sempre pelo sistema nervoso, né? Cabeça, vamos dizer assim. Você vai ver o que? Alteração de sensório nesse doente, né? O paciente vai estar obnulado, vai estar confuso. Confusão mental. É o mais comum que a gente vê. Tá esquecendo as coisas. Depois a gente parte para o sistema cardiovascular, propriamente dito. No pescoço, a gente já repara a turgência jugular. Né? A gente coloca o paciente em 45 graus na cama e já repara uma turgência jugular enorme. A gente tem subclassificações de turgência jugular, grau 1, grau 2, grau 3. Vai depender do tamanho que a distância que vai ter dessa turgência jugular em relação à base do pescoço. Edema cervical também, mas é mais raro. E a gente parte para a ausculta cardíaca. A gente pode ter ritmo de galope, B3, que sugere hipervolemia também. Tem alguns outros sinais ao exame físico cardiovascular que não propriamente sugerem congestão, mas que sugerem insuficiência cardíaca avançada, né? Que é o icto desviado para a esquerda, né? A ponta do coração já desviada para a esquerda, bem protrusa também. A pulsação do VD, quando você coloca a mão sobre o externo, você sente aquele coração batendo assim, isso é o pulso de VD.
que sugere insuficiência cardíaca avançada também, e insuficiência mitral. Se você escutou no paciente com insuficiência cardíaca sopro de insuficiência mitral, sugere a insuficiência cardíaca avançada, a não ser que seja uma valvopatia primária. Porque com a dilatação das câmaras cardíacas, a válvula mitral meio que se abre nisso aí e gera insuficiência. Aí vamos para o pulmão. No pulmão a gente vai ter o clássicozão de crepitação em base, né? Que a gente ausculta, faz a ausculta deles, tem crepitações em base, às vezes tem derrames importantes também, num quadro mais avançado, emprega paciente com derrame pulmonar bilateral, mas mais comum à direita. Então a gente pode ter desde crepitações até murmúrio vesicular abolido. E um dos sinais mais comuns que a gente não pode deixar de pensar é sibilância. Boa. Tá? Sibilância, broncoespasmo. Vou trazer aqui que a gente teve um podcast só de sibilo. Causa de sibilância, e né? a gente trouxe aqui um tema polêmico, a maior causa de sibilo. Pois é. Eu nem considero tão polêmica. Porque, pensando em epidemiologia, o que vai ser mais comum no pronto-socorro com causa de dispneia? Eu penso que não vai ser a asma, que não vai ser um DPOC compensado, infectado. É a insuficiência cardíaca, que são os espectros da insuficiência cardíaca. Então, se você ouve um paciente, você ausculta um paciente, ele está sibilando, tá achando que tá broncoespasmo, geralmente vai ganhar o quê? Salbutamol. Ai, vai ser ótimo pro coração. Budesonida e corticoide, vambora. Num paciente que você tem que evitar tudo isso. Num doente que você tem que evitar, que é corticoide, formoterol, salbutamol. Mas ninguém faz furosemida, né? Então, na maioria das vezes, falta... Não estamos falando de um doente jovem, que tem asma conhecida. Estamos falando de um paciente mais idoso, que chegou sibilando no pronto-socorro, que tem, às vezes, pressão alta, diabetes, doença coronariana. Esse paciente provavelmente tudo leva a crer que ele tem insuficiência cardíaca e não asma ou DPOC descompensado. Então não esqueçam, por favor, de fazer furosemida. Aí bota o salbutamol, aumenta a frequência cardíaca, diminui o tempo de enchimento. Aí o doente vai ganhar uma unidade coronária, uma unidade de terapia intensiva. Porque a frequência vai subir, vai fazer fibrilação atrial. Sim, vai ser ótimo. Beleza, pulmão. E abdômen. Isso. Abdômen, ascite. Início de tudo, né? Nós vamos ver aquele abdômen dele globoso, com matricez móvel, um caso até piparote tão avançado. Então, a gente pode ter ascite no paciente com insuficiência cardíaca. Aumento hepático, aumento de fígado, né? Você vai fazer a percussão desse fígado, você vai ver que ele está aumentado. Sugere congestão hepática mesmo. Pelo mesmo mecanismo que urgência jugular, que edema do membro inferior. É o mesmo mecanismo. Você vai fazer o refluxo do jugular. O que é? Você palpar o fígado e você, entre aspas, jogar ele para cima, você vai ver a sua jugular aumentando muito. É por conta do mecanismo de retorno e pela insuficiência tricúspide gera onda de pulso na sua veia jugular. Esse é um sinal semiológico muito interessante, muito específico, muito sensível, que a gente usa bastante. E até agora a gente não falou de exame complementar. É verdade. Isso tudo é exame físico. A gente não falou de exame complementar até agora. O bom e velho esteto e sua mão. É o melhor que tem, né? É o melhor que tem, sem sombra de dúvida. O ultrassom, ele vem, é uma excelente ferramenta. A gente vai falar do ultrassom, a gente vai falar de eco, a gente vai falar de eletro, mas assim, estamos falando só de exame físico até agora. Que dá pra fazer na UBS, que dá pra fazer na UPA de fala uma cidadezinha qualquer. Enfim. E tu tá vendo. São Gabriel da Palha. E abdômen é isso e membro inferior é praticamente edema. Né? E as extremidades, você vai observar cianose, você vai observar tempo de preenchimento capilar, né? Mas assim, isso só vendo o doente. O doente tá ali na sua cara. Você não demora 5 minutos para fazer tudo isso. É muito rápido. Muita coisa para olhar. E te dá muitos sinais e te dá muito dado, né? Pra pensar sobre isso. Os critérios diagnósticos para insuficiência cardíaca aguda, os critérios de Framingham, a maioria deles são baseados em sinais e sintomas. Você tem um raio-x para observar a cardiomegalia, que é um dos sinais, mas o resto é tudo clínico. Você fecha diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda pelos critérios de Framingham com exame físico. Somente. Não precisa de mais nada. Do jeito que a gente gosta. Boa e velha semiologia. Não é à toa que a gente estudou o porto de cabo a rabo. Isso aí. Beleza.
Gente, de uma forma geral, nesse paciente, a gente vai solicitar, por exemplo, eletro. É obrigatório. O que vai vir nesse eletro? Então, o eletro vai ser muito importante, né, nessa primeira etapa, porque ele vai te dar tanto sinais do que por que aquele doente tem insuficiência cardíaca ou sinais do que ele está descompensando. O que a gente busca nesse eletro? Primeiro, ritmo. É sinusal ou é um ritmo anarca? Um ritmo de arritmia, de fibrilação atrial ou de um flutter? Aí você vai se perguntar, conversar com a família, conversar com o doente. Você tinha arritmia? Alguém já te falou isso alguma vez? Porque fibrilação atrial e flutter são causa de descompensação de insuficiência cardíaca, né? Às vezes o doente já tinha, a gente fica mais tranquilo, mas se for agudo pode estar descompensando. Uma das causas de descompensação é a arritmia. Outra causa de descompensação, isquemia. Então você vai ver nesse eletro se tem sinais de isquemia aguda. Um supra, a gente vê, eventualmente, às vezes já é um doente coronariopata que já tem angioplastia, cirurgia prévia e está retornando a ter um evento isquêmico agudo. Então a gente precisa excluir. Seja para isquemia, a gente pensa uma inversão de onda T, um supra com imagem espelho, um sinal de Wellens, um BRE novo, né? Um bloqueio de ramo esquerdo novo. Aí dá um podcast inteiro também, se é novo, se é velho. Mas você usa os critérios critérios de Barcelona, que são os critérios mais novos para a gente separar entre BRE isquêmico novo ou não, tá? E sinais de sobrecarga de câmara, sinais de hipercalemia. Ah, é verdade. Porque distúrbio eletrolítico a gente tem muitas medicações que aumentam o potássio na insuficiência cardíaca. E distúrbio eletrolítico é uma das causas de descompensação da insuficiência cardíaca. Então o paciente está numa hipo ou numa hipercalemia, isso aí às vezes é visto no eletro. Entendi. Né? O eletro ele pode mostrar tanto o porquê que essa IC está sendo descompensada ou mostrar para você que ele tem IC. Ou mostrar para mim que ele tem IC. Ele pode ter lá só a sobrecarga sem nenhum sinal. E é engraçado que se você fizer um eletro e o eletro for normal, a chance desse paciente não ter insuficiência cardíaca é muito grande. Que vai você pensar em outros possíveis diagnósticos para aquele atual momento do paciente. Tá? É muito raro ter um doente com insuficiência cardíaca e eletro normal. Sim. Muito raro. Porque às vezes você não vai ter ali na mão um eco, não vai conseguir pedir um eco com urgência. Isso aí é e raro. Às vezes as primeiras condutas você vai ter que tomar, mesmo que você tenha um eco no seu serviço, você vai ter que tomar as primeiras condutas ali com o seu raciocínio, com o exame físico, com o eletro. O eletro a gente consegue de uma forma muito mais fácil. Sim, maioria, acho que... Um eletro bem feito, não tem nada. Da maioria dos serviços aí, digo até interior, acredito que a maioria tem. Então, às vezes não vai ser possível você conseguir um eco nesse momento de emergência. Se você vai precisar de... O eco é difícil. O eco é difícil. O eco tá na grande vitória aqui, o eco tá dentro do hospital terciário. Sim. UPAs... UPA esquece, unidade básica de saúde esquece. Inclusive, para um doente fazer eco na unidade básica de saúde, ele espera meses. Se ele não pagar, ele espera meses. Né? Então, eco vai ser... É obrigatório? Vai acabar sendo obrigatório, mas ele, nesse primeiro momento, ele é um pouco secundário. Sim. Tá? Um outro exame que a gente utiliza muito, que eu imagino que seja de fácil acesso também, é um bom e velho raio-x. Né? Raio-x de leito. Ninguém tá mandando que o doente ficar PA e perfil, não. O raio-x no leito. Ver cardiomegalia, ver pneumonia, congestão. Ver derrame pleural, ver congestão pulmonar, né? Ver pneumotórax. Assim, tanto possíveis causas de descompensação quanto o diagnóstico diferencial por uma falta de ar súbita, né? Eu acho que vale muito a pena também. Com certeza. Exame fácil, barato, tem na maioria dos serviços. E também vai juntar com os dados ali que você tem. Junta exame físico, juntou eletro, juntou raio-x, a casa tá arrumada. Você precisa começar a tratar logo. Você não precisa esperar um eco. Exatamente. E a troponina e o BNP? Quer falar separado? Vamos separar. O BNP, se você não tem dúvida do diagnóstico da insuficiência cardíaca, você não precisa pedir. Para fins diagnósticos. A gente até acaba pedindo para fins prognósticos, para prognosticar o doente. Agora, o doente já tem uma IC conhecida, uma IC crônica, que ele já falou para você que deixou de tomar os remédios, chegou descompensado, você não precisa pedir BNP para o doente. Claramente é uma insuficiência cardíaca descompensada. Você vai tratar logo insuficiência cardíaca sem BNP, sem resultado de BNP. Agora, um doente que você não conhece a história, chegou para você com espinéia evoluída,
ou dispneia aguda, você está em dúvida, é pulmão, é coração, tudo mais, então você pode abrir mão de um BNP ou de um N3 para o BNP, do que tiver no seu serviço. A maioria dos serviços terciários já tem hoje, às vezes não sai rápido, mas tem. Você pode abrir mão desse exame para poder fazer a sua propedêutica, tá? Mas, novamente, você não vai esperar o resultado de um BNP para começar a tratar. A gente brinca, se tiver que atirar para os dois lados, tratar pulmão e tratar coração, você já faz dessa forma, né? Mas a gente pede para fins diagnóstico quando dúvida, indicação 1A, diretriz, e quando para fim prognóstico você acaba pedindo para todo mundo. Tá? Não precisa correr por conta de um BNP. Entendi. Quanto mais alto o prognóstico é pior? Quanto mais alto o prognóstico é pior. O BNP, assim, em resumo, ele denota pra gente o grau de estresse que aquele coração está sofrendo. Significa que ele está sobre altas pressões de enchimento, uma dificuldade de relaxamento muito grande. Então, ele libera muito pro-BNP para poder tentar funcionar. Porque o BNP é um peptídeo natriurético. A função dele qual que é? Estimular a natriurese, estimulando a eliminação de sal, com isso de água. É uma forma do corpo estar tentando correr atrás da dificuldade do coração trabalhar. Então, quanto maior, significa que o coração está extremamente estressado. Então, quanto mais alto, pior. Então, por isso que a gente usa para prognosticar. Tem um macete, que é coisa de cardiologista, que é aquele doente que eu já sei, que tem IC, mas não está tomando sacubitril valsartana. Eu gosto de pedir o BNP, por quê? Para depois pegar o remédio da farmácia estadual. Mas isso é coisa... Mas isso é legal, assim. É porque, tipo assim, dentro da farmácia do estado, o doente consegue sacubitril valsartana, que é um dos pilares do tratamento da IC. Só que se o BNP, por acaso, estiver normal, ambulatorial, por exemplo, ele não consegue pegar pela farmácia do estado. Ele corre do protocolo, ele não é incluído. Agora, se tiver um BNP alterado, ele consegue, legal, junto com os outros critérios, mas ele consegue. Por isso que eu gosto de não estar usando, vou pedir, eu sei que vai estar um pouco alto, o NT para o BNP do doente, eu pego e anexo no processo dele. Legal. Porque se a gente vai falar depois, otimizar terapêutica enquanto ele está internado é obrigatório para o doente ter alta depois. Sim. Ele chegou de uma forma, ele tem que sair otimizado. E deve ter doente que aí nesses interiores que é diagnosticado na descompensação, né? Com certeza, descompensado, com certeza. É IC aguda. Sim, e aí é diagnosticado naquele momento. Que a gente até separa. Tem a IC crônica agudizada e tem a IC aguda. A gente não conhecia que tinha. Sim, sim. Então a gente já pede logo, tanto para fim diagnóstico, prognostica e usa para pegar o remédio depois. Não, legal, legal. Né? Eu acho que vale demais, porque acho que os nossos pacientes SUS são muito simples, não, né? E é uma medicação que faz diferença. Enfim, caro. A gente vai falar daqui a pouco. Ainda é caro, a medicação cara, então quanto a gente puder facilitar para o doente, acho que vale a pena. E só uma clinicagem, eu gosto muito das clinicagens, não adianta pedir NT, não adianta pedir BNP para quem usa sacubitril valsartana. Porque ele é um inibidor da neprisilina. Então, ele está atuando na via de impedir a degradação do BNP. Então, o BNP vai estar aumentado automaticamente em quem faz uso de sacubitril valsartana. Entendi. Então, você tem que pedir NT para o BNP para esse paciente. Entendi. Tá? Então, só uma clinicagem mesmo. Nossa. E a troponina... essa, hein, Luiz? Essa você sabia? Você sabia? Você leu antes de vir. E a troponina? E a troponina a gente pede quando a gente quer fazer diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Tá? O paciente chegou, tem suspeita de síndrome coronariana, por acaso ele falou que está com dor no peito também. Você falar idosa, tem prognósticos, igual o BNP também, quanto maior a troponina, maior o grau de estresse cardíaco. Só tem um porém na IC crônica. A IC crônica ela já pode alterar a troponina por si só. Tá? Mas se você tem a suspeita de que esse paciente tem síndrome coronariana aguda, o que você faz com a troponina? Você pede mais de uma. Sim. Você faz curva de troponina e vê se é uma curva compatível com doença isquêmica aguda. E você vai olhar o eletro também, né? Vai olhar o eletro, vai juntar os outros sinais. Mas se ele tiver síndrome de doença isquêmica aguda, você tem que tratar depois. Por isso você pede troponina, faz a curva, compatível com coronariopatia, aí você vai avaliar, vai fazer um cateterismo, enfim, isso aí é outro assunto também. Mas a troponina a gente usa muito para fins prognósticos, igual no TEP. Igual no TEP, a gente usa também troponina no TEP para fins prognósticos. Sim. Beleza, esse paciente chegou, você, né, as primeiras consultas ali, a primeira conversa. Uma coisa que a gente precisa ficar muito atento na IC é ele descompensa por algum motivo, né? A gente pensa na IC crônica,
que já conhecia, ele descompensa por algum motivo. Grandes motivos você falou aí, isquemia, alteração de íons. Mas o principal motivo são isquemia, alteração de íon, uso de anti-inflamatório não hormonal. O doente fala, doutor, tô com a dor nas costas, precisei tomar 5 dias de Torcilax. É batata. Foi isso que descompensou. Adesão ao medicamento. Adesão é a principal causa de descompensação de insuficiência cardíaca, é má adesão medicamentosa ou má adesão alimentar. O paciente abusou, comeu a feijoada do fim de semana, o paciente comeu churrascão do fim de semana, deixou de tomar os remédios, ou porque esqueceu, ou alguns de propósito mesmo. Sim. Tem paciente que fala, doutor, é muito remédio, eu esqueço. Assim, paciente, a gente não tem como criticar, mas a maioria das causas são isquemia, má adesão, uso de alguns hormônios, arritmia, isquemia. Lembrar das infecções também, infecções, muito importante, pneumonias, infecções de partes moles, pneumonias. A gente vê muita erisipela nesses doentes, porque as pernas são cronicamente inchadas. E tinha um que tinha na ponta da língua, eu esqueci de falar. Ai, meu Deus. Vamos ver se eu lembro. Má adesão medicamentosa, isquemia, íons... mas eu acho que é isso mesmo. Arritmia, eu falei. Tem vários, mas agora eu não vou lembrar. Se lembrar também, daqui a pouco a gente fala. Depois eu lembro. Eu paro no meio do podcast. Isso. Beleza. E aí, vamos começar a falar do manejo desse doente. Vamos, a parte mais legal. A parte mais legal. Pro intensivista, a gente gosta também. É a parte mais legal. Esse paciente, ele pode chegar de diversas formas, né? Como você falou. Ele pode chegar hipertenso, ele pode chegar hipotenso, ele pode... Pode chegar chocado. Pode chegar chocado, precisando de noradrenalina. E aí você vai precisar de ligadobuta, e ele vai precisar de noradrenalina. Enfim. Ligadobuta, ligadorenone. Conta aí pra gente como é que é o manejo desse doente. A gente tem 4 perfis que a gente gosta de separar bastante, que ajuda muito no manejo desse doente. São os perfis hemodinâmicos de Stevenson, que todo mundo conhece como perfil A, B, C e D. Né? A gente separa, que é o perfil A, que é o doente... Está descompensado, mas ele não está congesto e nem tem sinais de má perfusão. É um doente para você mandar embora. Mandar para o médico assistente, resolve aí, o problema é seu. Perfil B, que é o mais comum, em torno de 60% a 70% dos nossos pacientes do pronto-socorro vão chegar em perfil B, que é o perfil congesto, mas ele está bem perfundido. O paciente vai chegar com dispneia, falta de ar, edema, mas ele está com tempo de preenchimento capilar bom, ele não está sudoreico, ele não está com a pele pegajosa, ele está com parâmetros de perfusão bom, né? Porque agora já é o tempo de você pedir um laboratório, né? Então você vai pedir um laboratório para esse doente, às vezes você vai ter um lactato na mão, você vai pedir uma gasometria arterial para ver como está de acidose, se não está. Então você já tem um lactato, você pode, se tiver um acesso central, porventura você pode pegar uma gasometria venosa central e uma arterial e fazer o gap CO2. Então você vai juntando as informações. Do perfil B é isso. O paciente está congesto, mas tem sinal sem ausência de sinal, sem má perfusão. Sim. Tá? O perfil C, que para mim é o pior de todos, é o de pior prognóstico, que é o paciente que está congesto, mas ao mesmo tempo ele tem sinais de má perfusão. Lactato alto, o paciente está sonolento na sua frente, esse paciente tende já a estar mais hipotenso. O perfil C, o paciente pode chegar, é o paciente do edema agudo do pulmão. Né? O paciente B, o paciente já chega hipotenso, com aquela pressão pinçada, é um 8/6, é uma pressão... A pressão ele não está tão divergente, a pressão já é mais convergente, lactato alto, o paciente às vezes já chega com a pele, já está um pouco até mosqueada. É 20% dos doentes, mas é o paciente mais grave. E o perfil D é o paciente seco. O paciente não está congesto, mas ele tem sinais de má perfusão. É o mais raro de se ter. Eu brinco que eu nunca vi, porque para você falar que o doente é em perfil D, você tem que ter certeza de que o doente não tem nenhuma congestão. Às vezes, na maioria dos casos, é muito difícil você falar que ele não tem congestão. Porque para ele não ter congestão, tem que ter certeza que ele não tem turgência jugular, não tem nenhum sinal de congestão pulmonar, que ele não tem refluxo hepatojugular, que ele não tem veia cava, que está daquele tamanho. Então, para você falar isso, você tem que ter muita certeza. Eu brinco que é muito raro de ver. Se você viu, parabéns. Você deu sorte. Manda pra gente, né? Manda pra gente, porque é muito difícil você ter certeza que o paciente não tem congestão. É muito difícil. Entendi. E aí, vamos pensar no manejo, né? Se esse paciente estiver mal perfundido, de uma forma geral, a gente vai precisar de inotrópico. Vamos voltar um pouquinho.
Vou falar rapidinho do perfil B. Tá, vamos lá pro perfil B. O perfil B, o tratamento é diurético. Beleza. Você tem que prescrever diurético para esse doente. E responde rápido, né, normalmente, esse doente. Responde super rápido. É furosemida mesmo, boa e velha furosemida de guerra. Você vai começar a furosemida para esse doente, você tem que ter noção só de que ele usava ou não prévio, porque se ele já usava, você tem que ter noção de que a dose de furosemida que você vai começar é muito maior, porque esse paciente já vinha sensibilizado pela furosemida. Você pode... Eu brinco que o céu é o limite. Então, o máximo de bula é 240 mg de furosemida por dia. Eu já fiz mais do que isso. Tá? Porque às vezes um doente já tem uma resistência diurética, um paciente que já usa espronolactona no tratamento, já usa furosemida dose alta, então a gente sabe que existe um mecanismo fisiopatológico de resistência diurética, então o paciente já pode precisar de uma dose diurética mais alta. E no perfil B você usa vasodilatador também, né, para poder você diminuir a pós-carga desse coração e favorecer o tratamento dele. É muito raro você ter que precisar de inotrópico em perfil B. Tá? Se esse paciente está usando inotrópico perfil B, desliga essa dobutamina porque ela tá sobrando. Lembrando que para você precisar de inotrópico é porque ele está mal perfundido de alguma mal forma. Perfundido. Não faz sentido você entrar com inotrópico se ele não tem sinais de uma perfusão. Eu vejo alguns colegas prescrevendo inotrópico uma tentativa de melhorar a perfusão renal e talvez com isso aumentar a potência diurética. Mas antes de chegar no inotrópico, a gente tem que aumentar a dose de furosemida. 2 ampolas de furosemida de 8 a 8 horas num paciente que chegou descompensado não vai fazer verão. Não vai resolver o problema dele. A furosemida dose alta mesmo, furosemida em bolos ou em bomba de infusão contínua, não existe diferença, mas varia de cada serviço. Associação com outros diuréticos, você pode associar tiazídico, você pode associar indapamida, clortalidona, hidroclorotiazida, você pode usar antagonista mineralocorticoide, você pode usar espronolactona para esse doente. 50 mg de espronolactona, às vezes 100, igual a dose que o cirrótico usa. Hoje em dia a gente usa também o dapaglifosina, empaglifosina no tratamento também para resistência diurética, porque aí a gente consegue pegar todos os segmentos da alta de Henle. A gente pega tudo contornado proximal, alta de Henle não, do néfron. A gente pega tudo contornado proximal, pega a alta de Henle, o distal, o tubo coletor. A gente fecha o néfron todo. No final das contas tem que sair água. Aí começa outras coisas. O paciente tive a hiponatremia, porque um sinal, inclusive, de mau prognóstico na IC é hiponatremia. Se a gente tiver hiponatrêmico, a gente pode fazer salgadão. Talvez seja novidade para muita gente. Uma solução hipertônica que a gente pode fazer como uma tentativa de sensibilizar esse néfron. Alguns vão me questionar, mas existe literatura para isso. Uso de albumina, paciente com hipoalbuminemia, eu nunca fiz. Tá? Mas existe literatura para isso. Então, não vou condenar quem faz também, mas não é a primeira opção. Isso a gente está passando por todo um esquema, vai chegar lá embaixo. E por último, às vezes fazer ultrafiltração. Tem que colocar dentro na diálise para tirar água. Aí, alguns antes da filtração começam inotrópico. Eu, particularmente, vão para ultrafiltração. E é ultrafiltração mesmo, não é hemodiálise. É tirar volume, só. Mas aí, no outro espectro, nós temos os doentes com inotrópico, com necessidade de inotrópico. Esses doentes com necessidade de inotrópico são os doentes que geralmente estão mal perfundidos mesmo. Um lactato de 3, 4 ou muito mais alto do que isso. Pacientes que geralmente tendem à hipotensão. Pressão arterial sistólica é menor do que 90, 85. Oligúrico, anúrico, com piora da função renal de forma importante. Sinais de má perfusão mesmo. Pele pegajosa, pele fria. Você vê a mão desse doente, se você fizer com a lâmina, o tempo de enchimento capilar, se a gente tiver lâmina, é dedão mesmo. Dedão apertando o outro. Aí esse paciente você está autorizado a utilizar inotrópico, tá? Quais são... A gente não pode... O inotrópico ele é um vasodilatador também, né? Eu brinco que no perfil C, o perfil C não significa que o doente está chocado. Que ele não está hipotento, ele está frio e congesto. Se o paciente tiver, que a gente chama de cabeça de pressão, a gente pode começar o tratamento desse doente com um vasodilatador antes do inotrópico. E a gente vê resposta. Às vezes a gente começa tridil, niprid, sem conflito de interesse para qual, vai depender da experiência de cada um, mas a preferência, para mim, sempre vai ser do niprid. Às vezes a gente vasodilata esse coração, ele começa a mandar um débito cardíaco um pouco maior só pela vasodilatação. Você diminui pós-carga, né? Diminui pós-carga, né? E com isso a gente já melhora a perfusão só pelo uso do vasodilatador, sem precisar de inotrópico. É diferente do que a gente vai chegar chocado.
A gente, inclusive, antes de notrópono, você começar a vasoconstrictor, né? Mas a maioria das vezes, você pode começar a vasodilatador se tiver com pressão permissiva, e a pressão permissiva é sistólica acima de 90. Eu não quero sistólica de 12, 13 para começar a vasodilatador, não. E isso, gente, a gente tá falando de um vasodilatador endovenoso. Tempo de meia-vida pequena. Né? Você desligou 2, 3 minutos, esse vasodilatador já foi. Já foi, tá? A gente pode usar vasodilatador oral? Podemos. Mas no paciente que chegam com pressão muito boa, sem sinais de má perfusão. Esse paciente mais fino, você começa o endovenoso, porque você consegue desligar rápido. E o que a gente vê de resposta nele? Assim? Como que você avalia se o doente está melhorando? No doente com IC descompensado, existem algumas metas, né, que a gente tem que seguir dentro do tratamento. Uma das primeiras metas que a gente quer é descongestionar esse doente. O que a gente quer, então? A gente quer diurese, melhora do parâmetro respiratório. A gente tem que ter 1 litro nas primeiras 6 horas, ou 1,5 a 2,5 ml por quilo hora de diurese nas primeiras 6 horas também. A gente quer que esse doente saia de uma dispneia aos mínimos esforços, saia de uma ortopneia, saia de uma necessidade de oxigênio. Se o paciente chegou com saturação menor do que 90, você colocou oxigênio para ele. Você quer tirar ele desse oxigênio. Você tem que tirar do paciente da urgência. Então, a gente quer essa diurese buscando melhorar esse padrão respiratório. Ou melhorar um padrão respiratório de uma forma geral. Tirar ele da urgência volêmica. E quando a gente pensa em perfil C, a gente quer melhorar os parâmetros perfusionais. A gente vê através de diurese também. É tão bonito quando você liga a dobuta, aquela sondinha de demora tá enchendo. Você quer melhorar a pressão desse doente também. Você vai melhorar o lactato, por isso você vai ficar coletando lactato de tempo em tempo. Melhora da gasometria. Né? Isso são as respostas mais rápidas. Você não vai pedir uma função renal daqui a 2 horas. Função renal para outro dia. Você vai fazer um lactato, uma gasometria, você vai ver diurese desse doente, onde você tá ali do lado dele. Onde você sair, pegar na mão dele, né? Sentir a não pele. Não pra você, peraí, daqui a 2 horas eu volto pra ver como é que ele tá, não. A resposta é rápida. Você fez furosemida em menos de meia hora, ele tem que estar enchendo o saco coletor da diurese. Isso aí. Não tá enchendo, você aumenta a dose, você associa a outra coisa, e por aí vai. Legal. Né? A gente fala aqui que é a lixeira, né? Não pode falar isso perto da CCH. É porque às vezes dentro do box não tem cadeira, a gente sendo lixeira. Mas isso não pode contar, tá, Luiz? Não. Enfim, eu sempre gosto de contar na polêmica meu rinone do butamina. Boa. Manda. Tá? Um prefiro o outro. Não tem evidência de um ser superior ao outro, tá? Teve um estudo recente, eu não lembro o ano, depois só perguntarei que a gente manda, avaliou dobutamina com milrinônio e no choque cardiogênico. Qual que é preferencial? Não tem evidência de superioridade um ao outro. A gente acaba preferindo em determinadas situações, por exemplo, porque a dobutamina ela é menos hipotensora do que o milrinone. Então, naquele doente que está muito mais chocado, a gente evita o milrinone e prefere a dobutamina. A dobutamina é um beta-agonista. Então, naquele doente que usava beta-bloqueador prévio, às vezes, se você tiver milrinone no seu serviço, você prefere a milrinone do que a dobutamina. A milrinone é menos arrítmica do que a dobuta. Então, se o paciente, por exemplo, chegar com FA de alta resposta, chegar em flutter, chegar com taquicardia ventricular, você não vai dar preferência à dobutamina, você pode dar preferência ao milrinone. Às vezes, depende de cada serviço, o milrinone é uma droga um pouco mais cara, mas é uma droga muito mais fácil de ter titulada. Sim. A gente brinca, ela só tem 3 doses. 0,350, 0,500, 0,750. Né? Micrograma quilo minuto. Então fica fácil. Se o paciente tiver a função renal alterada, tiver injúria renal aguda, a dose é 0,50. Não tem erro, né? Não tem. Então fica, né, igual ao dobuta. Você vai de 2,5 até 20 microgramas por minuto. Tem que estar ali, né? Mas, assim, eu particularmente vejo resposta muito melhor do que uma boa e velha dobutamina. Eu também gosto dela. Aí existe levosimendan também, mas é bem mais raro, é um outro cenário. Mas tem um cenário muito bonito da levosimendan, que é em cuidados paliativos. Bom, a gente tá pro final, vai chegar o momento. Matheus, nesses pacientes, eles agudos, né? O que de medicação eu mantenho? Por exemplo, você falou Excelente pergunta. Que você mantém, às vezes, a espirona, que ele já usava. Aí a resposta vai ser
Depende. Depende. E o Entresto, e os IECAs, e o BRA, e o Betabloque. O que eu faço nesse primeiro momento? Excelente pergunta, porque a gente tá falando de um doente muito grave. Ele já é muito grave por ter insuficiência cardíaca. Ponto final. Então, no tratamento desse doente, a gente tem que evitar a todo custo, também na fase de descompensação, você tem que evitar a retirada de droga. Às vezes, o doente pode passar pela internação inteira sem suspender droga. Quais vão ser os doentes? Perfil A, a gente não suspende nada. A gente busca otimizar. Perfil B não costuma ser um doente que a gente vai suspender droga, não. Spironolactona, antagonista amilocorticoide, seja plerenona, spironolactona, IECA, BRA, WINRA, que é o sacubitril valsartana, e beta-bloqueador, e inibidor de SGLT2, da dapaglifosina ou empaglifosina, no perfil B a gente não suspende nada, nem beta-bloqueador. Tá? A gente, inclusive, busca otimizar. Esse doente é um doente que precisa de vasodilatação, o perfil B. Às vezes ele usa 5 de enalapril por dia, ele usa um Entresto 50 de 12 em 12, que são as menores doses possíveis. É o momento para a gente fazer o quê? Aumentar a dose. Aumentar a dose de enalapril, aumentar a captopril, losartana, Entresto, aumentar tudo isso aí para poder otimizar o doente na internação. A gente tem problema quando a gente fala em perfil C. Né? Quando o paciente já chega hipotenso e tem sinal de má perfusão. Aí eu brinco. O doente tá chocado? Você vai tirar o que é hipotensor. Você não vai nem questionar isso aí. O doente chegou com choque, você vai tirar antagonista mineralocorticoide, você vai tirar beta-bloqueador, você vai tirar antagonista do receptor neprisilina, que é o sacubitril valsartana, e você vai tirar qualquer hipotensor. Inclusive no choque a gente suspende até o dapaglifosina. O dapaglifosina é a EMPA. Agora, é um doente que não está chocado, mas tem sinais de hipoperfusão, ou seja, uma hipoperfusão, mas não tem hipotensão, você pode manter o beta-bloqueador com, porém, metade da dose. Metade da dose. Tá? Você pode manter carvedilol, usa carvedilol 50 mg ao dia, vai tomar 25 agora. E por aí você vai tateando. Agora, chocou, tirou. Legal, tá? legal. Vai parecer contrassenso o paciente usando dobuta junto com beta-bloqueador. Às vezes vai acontecer, tá? A gente tira metade da dose, porque ele tá com dobuta, ele tem sinal de uma perfusão. Sim. Mas ele não tem hipotensão, então você suspende o beta-bloqueador. Suspende não, metade da dose. Agora, chocou, hipotensão, vambora, tira tudo. Legal, legal. E aí, em que momento eu começo a reintroduzir essas medicações? No melhor momento, quando a gente está melhorando. Né? O doente em perfil B, a gente não tirou nada, né? A gente já está otimizando desde o início. O perfil C, que é o doente que você usou inotrópico, às vezes usou um vasoconstrictor, né? Depois do vasoconstrictor você passou para vasodilatador com a melhora. Então a gente começa, primeira droga que a gente começa a fazer são vasodilatadores. Tá? O doente saiu de uma descompensação, vamos supor que seja uma IC aguda, o doente não tinha etiologia, não tinha diagnóstico. A primeira droga que você vai colocando vai ser vasodilatador. Oral mesmo. O paciente saiu do vasoconstrictor, você iniciou o vasodilatador e ainda está com inotrópico. A gente brinca que nunca se suspende a dobuta sem antes começar a vasodilatação primeiro. Essa vasodilatação, inclusive, pode ser oral. O paciente ainda está claudicando função renal, está em melhora, pode usar nitradralazina. A função renal já melhorou, você pode usar IECA, você pode usar BRA, inclusive está com sacubitril valsartana nesse doente. Então, o doente começou a melhorar, saiu do choque, você vê que ele está indo numa tendência de melhora nos próximos dias, você pode começar a vasodilatador oral das medicações preconizadas para IC, saiu do inotrópico, você começa o beta-bloqueador. Para esse doente. Você volta a dose normal, né? Ou volta a dose normal, ou você começa. Ou você começa. E inibidor da SGLT2 também. Em guideline ainda você vai ver que ele não é permitido enquanto o paciente estiver em uso de droga vasoativa. Então, você, em tese, você espera a suspensão das drogas vasoativas, nora, dobuta, niprid, tridil, para você iniciar. Na prática, a gente já está começando antes. A gente é um pouco mais corajoso. Legal. Lógico que a gente fica perto desse doente, né? A gente não começa. É um doente que ainda perto, está internado. É um doente que se ele ainda está dentro da unidade de terapia intensiva ou dentro de uma unidade coronariana, se ele vai para o quarto ainda depois, vai para um leito de enfermaria, ainda vai estar internado. Sim. A gente não vai ter alta no próximo dia. Um doente que está na nossa mão. Em tese, está na nossa mão. Né? Em tese. Beleza. Em tese.
Matheus, o que você vê aí pro futuro? Que você acha que tem muita coisa aí de vir em termos de medicação, em termos de melhor aí pra esse doente, que é uma doença que acompanha ele pro resto da vida, né? O que É você uma vê pro doença futuro aí? crônica, que em tese não tem cura. A cura que a gente pode falar seria transplante cardíaco, né? Mas fora isso, a doença não tem cura. Existem causas transitórias para insuficiência cardíaca, mas a gente não está falando desse tipo de doente, né? Então, para o futuro, a gente está tendo muita terapia nova. Primeiro, a gente tem que tratar o nosso doente bem com o que a gente tem. Não adianta a gente falar em futuro se a gente não está tratando bem com o que a gente tem, né? Que é o famoso quarteto fantástico, né? Então, a gente tem que tratar o nosso doente bem com o que a gente tem. Passou disso tudo, a gente ainda não está melhorando? A gente já tem, não no Brasil, a gente tá lutando para trazer para o Brasil. São duas drogas que já existem no mercado externo, que é o Vericiguat e o Mecantiv Mercabil, tá? Mas assim, sem proposta de chegar no Brasil, tem várias outras coisas em estudo. Terapia de células-tronco, estão chegando de droga para promover angiogênese, drogas antifibróticas, então tem muita coisa vindo aí, né? E passando um pouquinho, pensando em transplante cardíaco, a gente já viu recentemente o transplante de coração geneticamente modificado. A gente brincou que foi coração de porco na época, né? O doente saiu vivo do transplante, morreu depois, mas é uma proposta para o futuro também, né? Então, assim, é uma área que está sempre em estudo. Todo congresso que a gente vai tem um estudo novo, tem um insight novo, e por aí a gente vai. Tem muito local para a gente abordar. Tem muitos peptídeos, tem peptídeos natriuréticos que dentro da insuficiência cardíaca a gente não ouve falar, mas está lá. É mais mecanismos fisiopatológicos sendo descobertos, mais drogas para serem lançadas e combater isso aí. Legal. Bom, pra gente fechar, é o tema que é o cuidado paliativo, né? Quando chegar no momento que você fala, não, esse paciente tá internando, descompensando o tempo todo, coração muito ruim, BNP lá nas alturas. Eu já vi BNP de 200 mil. Misericórdia. 200 mil. Enfim, como começar a abordar? Quando começar a pensar sobre isso? Como é que você conversa com seus pacientes? Como que é? A gente está falando de uma doença crônica, sem cura, irreversível. Então, o cuidado paliativo a gente tem que abordar desde a primeira consulta nesse doente. Nós estamos falando em finitude de vida. Eu acho que a gente tem que abordar, pela Agência Nacional de Cuidados Paliativos, inclusive, é uma doença crônica e irreversível. Tem indicação Então, de desde a cuidado primeira paliativo. consulta, a gente já tem que discutir esse assunto, né? Não significa que a gente está, como dizem por aí, chutando a bola pro lado. Jogando toalha, né? A gente está jogando toalha de forma nenhuma. Mas é um doente que, invariavelmente, pode evoluir mal. Se maltratado, às vezes a doença é de prognóstico ruim. Então, quando a gente chega naquele estágio D, que são de múltiplas internações, tem doente interna 5, 6 vezes por ano. Mesmo com tratamento, ele não tolera medicação, ele fica internando, é um doente refratário, é um doente que já tem CDI, sincronizador, um monte de ablação, um monte de stent, são doentes que, infelizmente, veem no final de linha. Então, a gente sempre aborda sobre cuidado paliativo para esse doente. A gente tem um tabu muito grande, mas a gente precisa abordar. Então, a partir do momento que a gente tem o nosso doente, que a gente não viu a possibilidade ou de transplante para esse doente, ou que ele não tem a possibilidade de dispositivo de assistência circulatória mecânica, coisa que no SUS praticamente não tem, que é colocar um coração, entre aspas, um coração artificial, a gente vai focar o nosso tipo de cuidado em cuidados paliativos e final de vida. Porque o estágio D é um final de vida. Então, a gente começa a priorizar os cuidados baseados em conforto. Inclusive, suspendendo drogas que possam estar piorando. São doentes que já são mais hipotensos, que têm uma pressão mais pinçada no final da vida mesmo. É um doente que tem uma intolerância muito grande aos esforços. Não conseguem tomar banho sozinhos, né? Então, tomar banho sentado, com apoio. Tem pacientes, você tem ideia, Ju, que não conseguem pentear o cabelo. Não conseguem levar o braço acima da cabeça para pentear o cabelo. Então, esse é um tipo de doente que a gente tem que eleger para cuidado paliativo. O cuidado paliativo na insuficiência cardíaca, ele é multidisciplinar, como todos os outros cuidados, mas é uma coisa que a gente pode focar. Se a gente viu que o doente está em final de vida, está em cuidados de final de vida, em cuidados paliativos, a gente pode suspender drogas tais como IECA, BRA, dacubitril, valsartana, porque se a gente está vendo que esse paciente não vai ter mais benefício na droga, que a gente está vendo que ele está evoluindo para uma certa forma pior, essa droga não tem mais benefício. Tem malefício. Então a gente tira. O paciente às vezes está em uso de estatina.
nessa fase de vida. Estatina é uma droga que vai trazer benefícios durante anos. Agora não vai trazer mais benefício. Né? Então, a gente pode estar suspendendo alguma droga, otimizar diurético nessa fase, extremamente importante, porque a maioria dos pacientes continuam congestos, continuam com sinais de descompensação pulmonar. A gente não quer esse nosso doente tendo fadiga, cansaço, tendo dispneia, a gente quer o nosso doente confortável. Então, a gente aumenta diurético mesmo, doses altas, faz associação com os outros diuréticos. Às vezes, a gente prefere prolactona, hidroclorotiazida, tira a IECA para poder tentar dar uma controlada melhor nessa pressão. A gente trata a dor desse doente também, que às vezes começa a ter muita dor na perna, abre mão de opioide. E em casos um pouco mais graves, a gente pode fazer terapia inotrópica ambulatorial. A gente pode fazer levosimendan nesse doente. Por que a levosimendan? A levosimendan é uma droga de infusão que dura 1 dia, 24 horas, mas ela tem uma meia-vida que dura de 7 a 14 dias. Então, a gente pode estar infundindo levosimendan nesse doente para permitir 7 a 14 dias e por aí, sequencialmente. Existem alguns estados já, no Rio Grande do Sul, eu sei que é um deles, consegue fazer terapia inotrópica domiciliar. Que legal. Tipo um home care. Sim. Mas eu falo isso nível SUS. Consegue lá na casa do doente, infunde inotrópico e vai fazendo visitas seriadas. A gente também pode fazer o quê? Desligar o CDI desse doente, desativar o CDI dele também. A gente fica levando muito choque, incomoda, dói, então a gente pode desativar o CDI. Assim, é uma abordagem múltipla, a gente tem várias coisas para fazer nesse doente. Mas o importante o doente tem que estar ciente do prognóstico dele desde o início, saber o plano de cuidados, ele precisa saber com a forma que ele vai ser cuidado no final de vida. Eu acho que o mais importante é o médico com o doente ali desde o início estar alinhado no tipo de conduta. Seu João, se o senhor evolui assim, como você quer ser tratado? Tem que abrir o jogo mesmo. A gente não pode ser omisso nessa doença. Legal. A gente tem que abrir o jogo sobre o tipo de cuidado que ele quer. E é interessante porque o médico ambulatorial é que vai estar ali, é o que vai ter confiança da família, é o que vai ter confiança do paciente. É muito difícil isso, fazer nível de pronto-socorro UTI. A gente não conhece o doente, a gente é um médico que está lá um dia, no outro dia é outro. Às vezes, o rotina está lá também, não conhece o doente. Então, essa visão do médico assistente sempre ao lado também é muito importante. Sim. O doente trazer a família, às vezes traz, já conversando com o doutor fulano sobre isso, a gente. Né? Isso ajuda demais e evita muito sofrimento. A gente vê disso é nada que a gente quer evitar a todo custo. Sofrem demais. Matheus, muito obrigada, foi muito bom. Quer dar um recado final? Quer falar alguma coisa? Olha, primeiro um prazer estar aqui, tá? Falando com um público maravilhoso, um tema que eu amo de paixão. Não é à toa que o meu foco é esse, sempre vai ser esse. Insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica extremamente grave e que a gente vê muita inércia terapêutica. Então, a mensagem que não é nem no paciente com IC descompensada. A IC descompensada já é uma coisa um pouco mais avançada. Mas para a maioria de nós, médicos, a gente tem que saber tratar o básico dela. Saber que são 4 drogas, saber tratar esse doente, na dúvida, encaminha para quem entende. A gente tem que ter medo, não de medo de perder o doente. Medo de perder o doente, eu digo como médico, paciente, consulta e tudo mais. A gente tem que ter medo de perder uma vida. Então, a gente tem que saber tratar muito bem esse doente e encaminhar para as pessoas certas. Na chama dúvida, ajuda, né? Encaminha, chama ajuda. A gente é médico, às vezes a gente tem um certo orgulho, mas a gente precisa deixar esse orgulho de lado e tratar o doente. Quem ganha é o paciente. Muito obrigada, Matheus. Espero que a gente se encontre aqui em outros podcasts. Tem vários temas maravilhosos. Tem mesmo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Quem quiser te achar nas redes sociais, quer deixar telefone, ambulatório? Tem um Instagram que a gente usa aí, que é o Dr. Matheus Potrates. Matheus. Então é só mandar uma mensagem também. Se tiver dúvida de plantão lá, pode mandar. À disposição. Se eu não responder logo, estou de plantão. É isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo nos comentários, manda no Spotify, manda no YouTube, manda no Instagram. A gente tá lá no Instagram, @mdensino. O YouTube tá cheio de novidades, muita coisa rolando no YouTube. Esse podcast vai tanto no YouTube, tanto no Spotify. A gente tá bem acessível aí para todo mundo. Lembrando, nossos cursos estão sempre disponíveis. A gente tá com o MD Plus aí, que é um curso completamente bem completo, assim, com todas as áreas. É um curso só, você não vai precisar ficar comprando outros cursos. Enfim, muita coisa boa aí. Gasta um dinheiro só. Gasta um dinheiro só. Isso é importante. Então, qualquer dúvida, manda aí pra gente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal.